Boa noite! Estamos aqui nesta quarta-feira em mais um Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Para quem não me conhece, sou Vanessa Miciano, a presidente atual da subseção 249 de Francisco Morato. E hoje eu vou estar aqui com a presidente da Comissão de Ciências Políticas da subseção 249 de Francisco Morato, doutora Cirlei Alves. Daqui a pouquinho ela vai estar explanando aqui para a gente um pouquinho da comissão dela e contar outras comissões que ela já participou da subseção também, que eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Doutora, seja muito bem-vinda aqui, fico muito feliz em tê-la aqui conosco. Nós tivemos um contratempo semana passada, né, doutora? Mas aqui é para ficar com gostinho de querer mais, né? Para poder apimentar um pouquinho mais esse momento jurídico. E como o tema é bem importante, então vocês nos acompanhem aí. Para não, sem pormenores, né? Vamos falar de dar alguns recadinhos iniciais aqui, que senão minha equipe, ela pega no meu pé, gente. Nós vamos ter aí dia 21, vamos lá, o Teatro das Mulheres. E no dia 15, em pró a construção do Centro de Castração da ONG Amado Vira-Lata, nós vamos participar do bingo. Então, você que gosta de bingo, está em casa, no dia 15/7, a partir das 13 horas, venha participar desse movimento, tá? No dia 21, Mulheres, a 4ª edição das Mulheres no Teatro, Anjo de Pedra. E no dia 28/7, nós temos o nosso arraial. E no final, nós vamos estar falando para vocês da novidade aí do mês de agosto. E sem falar das nossas campanhas, gente. A campanha dos animais, que é aí doação de ração, roupa de frio, essas coisas nós estamos recebendo. A campanha do óleo, a campanha das mechas, do lacre, gente. Nós temos a campanha aí dentro da OAB. Então, sem delongas, vou passar aqui a palavra para a nossa convidada, a doutora Cirleide. Doutora, seja bem-vinda para explanar um pouco da comissão dela e a gente fazer um bate-papo aqui. Doutora, palavra com você. Boa noite a todos, a todas e a todes, né? Eu tenho que agradecer ao OAB 249, na presidência dessa nossa queridíssima doutora Vanessa. É sempre um prazer estar ao seu lado, né? Isso muito engrandece a nós, principalmente por sermos mulheres. Verdade, doutora. Né? Esse empoderamento, né? E a gente vem falar bastante, né, que a nossa OAB é bem de mulheres, né? Muitas mulheres, muitas presidentes de comissão. Não só presidentes, mas pessoas atuantes na nossa cidade que têm feito a diferença, né, em todos os departamentos. Realmente, sem dúvida, doutora. E é interessante que a doutora Cirleide também participou de algumas comissões, né? Antes de estar presidindo essa comissão, ela participou de ação social, também é uma parte de conflitos também, né, doutora? Poderia falar um pouquinho de tudo. A palavra está com a doutora. Pode dar seguimento aí, falar, explanar um pouquinho de tudo que tem desenvolvido na OAB 249 de Francisco Morato, que eu acho que é muito importante isso. Até a gente chegar na comissão específica que a doutora está tocando aí, porque eu acho que é um plus a mais aí. E como a gente se trata de o ano que vem, um ano de eleição, eu acho que é umas comissões importantes também, porque eu acho que dá ao advogado um leque para advogar também nessa área, né, doutora? Sim, não só, né? Nós teremos aí vários advogados que são políticos e que estarão sendo lançados candidatos, né? Mas vamos voltar só um pouquinho. Eu fui presidente do Meios Alternativos, da OAB 249. Meios Alternativos, nós falávamos de conciliação, mediação e arbitragem, né? A arbitragem nós tratamos aí no direito comercial, mas também com outras áreas do direito. Então, toda vez que a gente vai falar de meios alternativos, a gente está tirando do judiciário, que já é bastante
abarrotado, né, de ações, algo menos, um pouco menos, para que não chegue lá e isso seja resolvido de uma forma mais consensual, que as partes elas possam falar sobre o seu direito e não deixar que um terceiro interceda. Agora, na OAB 249 também eu já estive na Ação Social e Cidadania, né, na sua presidência, e era uma comissão que já se tratava com as entidades, né? Essas entidades que são criadas dentro da nossa cidade, as associações Amigos de Bairro, que é a base, né? Eu acho que quando a gente entra agora falando dessa nova comissão que eu estou presidindo, também nós vamos falar com essas associações, porque elas são a base de tudo, né, doutora? Quando a gente se organiza em classe para tratar de alguma coisa, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos tratando de um direito mais plural, né? A gente não fala só da gente, a gente vai falar de outras pessoas também. E aí vem as associações que se organizaram, que estão organizadas na nossa cidade, e nós vamos falar ali do direito político, da parte que é algo que eu me espelho e gosto muito. Isso é importante. Eu acho que levar o conhecimento em si da política, porque eu acho que a política está em todo lugar, né? Eu acho que desde que a gente nasce, a gente já está fazendo política, né? Política em casa, em todos os lugares. E eu acho que não poderia ser diferente, trazer uma temática importante. E eu acho que, assim, a OAB ela tem que, por menor, trazer essas propositivas de discussão, para que as pessoas tenham familiaridade com o tema, né? E seja nas associações, seja no meio dos advogados. Como eu falei antemão, eu falo que é um leque para a advocacia poder trabalhar também, porque, como a doutora falou, tem os advogados que vão sair candidatos. E desses candidatos também são pessoas que vão sair que não são advogados, que não têm tanto conhecimento técnico. E, às vezes, tem que fazer uma prestação de contas, tem que fazer alguma coisa que é diverso a isso. Olha meu som, 1, 2, 3, o técnico, vamos lá. E daí a gente se depara com esse ponto de vista. Então, a gente está ajustando essas normativas. Eu acho que essa comissão ela tem por menor. Quando a doutora fala em levar o conhecimento, pode aqui, Sam, vamos lá. O Sam está aqui, gente. A gente faz ao vivo aqui, gente. Então, como eu estava falando, então a gente retrata muito bem isso, né? Então, quando a doutora traz que dentro das associações, levar informação, levar dizeres para os advogados, eu acho que contempla muito isso, né, doutora? E qual o dinamismo que a doutora vê para chegar a esse informativo? E qual a dificuldade também que a doutora vê na parte política em si, de ser mulher e estar falando sobre uma temática, assim, às vezes, tão importante? Nossa, obrigada, viu, Vanessa? Obrigada por dar essa palavra para mim, porque é muito importante, né? Algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo já me conhecem, mas eu sou uma mulher, agora com 50 anos. A doutora fez um nível agora. Acabei de fazer 50 anos, mas eu tenho 5 filhos, tenho netos, então, assim, eu sou empresária, eu sou advogada, sou atuante e sou política também, né? Eu trabalho com a política. Então, quando a doutora Vanessa ela fala, olha, os advogados que vão atuar na área eleitoral é uma área que exige muito conhecimento, né? Tem que ser técnico, tem que saber fazer. Por quê? Imagina só um candidato que ele está lá lutando 2, 3, 4 eleições para se eleger. E aí ele é eleito, só que as contas não fecham. E aí que vem a batalha desse advogado para fazer a defesa. Então, se ele for técnico, se ele souber o que ele está fazendo, provavelmente esse candidato ele vai poder assumir o cargo. E a importância, né, quando eu falo, vários colegas candidatos também, mas esses colegas candidatos eles vão precisar ainda assim de um advogado, né? Não dá para ser candidato
e advogado. Olha aí, pessoal. Não dá. Infelizmente, o tempo que se tem na rua para pedir voto não é o mesmo tempo que você pode ficar atrás de uma mesa prestando contas, né? Então, você precisa, além do advogado, também contadores especialistas nas áreas eleitorais, né? Prestações de conta, o que pode, o que não pode. Esse advogado ele vai ser especialista em marketing também. Eu me recordo que a doutora... Acho que eu estou muito assim acelerada, né? Então assim, mas eu divido aqui com a Cirleide para a gente ficar juntinha, assim, mostrar o poder da mulher. Então, gente, eu falo assim que eu recordo que a doutora trouxe também uma palestra que retrata muito bem a fala da doutora em parceria com o doutor Vinícius, que esteve aqui conosco, que foi entrevistado também, e ele ressalta muito bem também essa particularidade da importância da prestação de contas, que eu lembro muito também que foi falado isso na palestra que a doutora trouxe em parceria aí com o doutor Vinícius. Vamos lá, dar continuidade aqui. E a gente dividindo aqui o mesmo microfone, porque a doutora Vanessa, ela vem porreta, né? Pessoal, é isso. Você tem que saber que quando sai candidato, você tem que estar bem calçado e a ideia é que você tenha sempre um advogado e um contador à sua disposição, tá? A gente tem falado também que a ideia, que o ideal seria que tivesse um para um, né? O que é isso? Cada candidato ter o seu próprio advogado, o seu próprio contador, porque mais tarde sai um grupo de candidatos de um mesmo partido, mas lá na frente, às vezes, é uma vaga que está concorrendo com o próprio partido. Então, assim, no próprio partido. Então, né, precisa ter pessoas especialistas na área. Mas, antes disso, doutora Vanessa, eu acho que é importante frisar que nós temos muitas mulheres importantes, né? E são mulheres que saem das associações, que saem de outras entidades, ou própria dona de casa, que às vezes tem o interesse de ser candidata e se imagina que, por ser mulher, não tenha condições. Venha conversar, né? Venha falar com a gente, porque muitas pessoas têm um potencial muito grande e às vezes não sabe disso. Então, a ideia da comissão também é essa, né? Que mulheres, né? Claro que os homens também têm todo o direito e os homens são mais atirados, mas as mulheres também venham ser candidatas e que possam ser atendidas para falar o que é, como o que tem que fazer. Não só também ser candidata, né, doutora, também ter conhecimento, né, dos fatos, porque às vezes a mulher ela acaba não se envolvendo por não ter conhecimento. E daí é onde o homem acaba tendo esse protagonismo que a gente vê nos dias atuais, não é? Então tem mulheres também que querem ter conhecimento de como funciona, às vezes acabam tendo um mercado de trabalho. Como eu falo sempre dos advogados, os advogados, eles, principalmente quando às vezes o advogado termina a faculdade, ele fala assim, para que área eu vou? Né? E às vezes tem uma familiaridade com esse tema. Então, às vezes, na parte de orientar, de trabalhar, de fazer uma petição, de fazer um protocolo hoje, porque é tudo no meio digital, salvo me engano, a doutora me corrige, que a doutora tem mais praticidade nesse tema do que eu. Então, assim, a gente vê que necessita muito de conhecimento nisso. Então, para você até se candidatar ou até para chegar num protagonismo, você tem que saber ter conhecimento de como está a legislação, não é? E, salvo me engano, a legislação também teve uma mudança, né, doutora? Tivemos várias mudanças, né? Hoje nós temos aí as federações que antes não existiam. E essas federações, doutora, ela pode complicar num ajuste dentro de uma aliança partidária? Muito, muito, porque nós, por exemplo, nós temos a federação do PT, PCdoB e PV, né? Essa federação está em alta, presidente Lula, né? Então, se um dos partidos não
não quiser a coligação ou achar que não deve fazer, vai para a plenária, vai ser mais complicado. E como que funciona essa plenária, doutora? É uma votação. É uma votação. Se coloca, por exemplo, cada partido tem o seu candidato. Correto. E na plenária vai ser decidido quem vai disputar a eleição, né? Ou se, por exemplo, naquela federação não vai ter candidato a majoritário. Entendi. E aí vai para a plenária para a gente poder... E o que seria majoritário, o candidato na majoritária em si? Eu brinco, gente. Quem pensa, quem olha, fala assim, a doutora Vanessa sabe. Não, gente, por isso que eu estou aproveitando aqui a deixa para poder frisar. A doutora Vanessa sabe bastante, viu, gente? Ai, ela não sabe, sou, não. Ela é da política, gosta. Vamos lá. O majoritário são os candidatos. Aqui em 2024, nós teremos eleição, prefeito e o vice-prefeito. Correto. Então, essas são as majoritárias. Mas, além dos majoritários, nós temos um outro problema. Nós só vamos poder lançar o número de cadeiras mais um para vereadores. O que é isso? Cada federação ela vai ter que dizer, olha... eu tenho candidato X, Y, Y e eu tenho que ter tantas vagas dentro do meu partido. Uhum. Isso também vai ter que ser feito acordos dentro das federações para que sejam lançados os candidatos. Porque imagina só, eu tenho 10 candidatos, o outro partido também tem 10 e o outro tem 10, são 30, e eu não tenho vaga para 30 candidatos. Então, isso também houve, né, essa mudança e isso vai ser... praticamente então vai ser um corte. É uma forma de todos os partidos, pelo menos, ter um lugar. Seria? Certa como forma? Eleito? Não. Isso. Não, também não. Não? Não, porque vai depender do número de votos que ele tem dentro da federação. Dentro daquele núcleo que é igual a doutora falou, que seria o núcleo atual, por exemplo, Isso. PT, PCdoB. E aí ele ainda vai ter que ter um certo número para fazer uma cadeira. Interessante. E aí ele vem puxando, né? Fez uma cadeira com vários votos, vem puxando e vai carregando. Quem tem mais votos dentro da federação. Isto existe, por exemplo, um curso específico para que o advogado que queira atuar e militar nessa área siga isso? Por exemplo, eu estou entrando agora, eu quero ter uma noção de como funciona isso para que... Como que funciona a filiação agora? Porque eu já vejo que o pessoal está meio em campanha, né? Tá. A campanha já começou. E daí eu dou risada, né? Daí eu brinco. Mas como que funciona, por exemplo? Porque a gente sabe que tem o perfil lá em abril para fazer o credenciamento. Em agosto, acho que se finda me corrija, o período doutora. eleitoral. O período de cadastramento. Porque você tem né? uma regra a seguir, né? E quando a gente, às vezes, sai dessa regra, por exemplo, será que dá tempo de eu estudar para mim ganhar dinheiro, em tese, como advogado, ou como ter conhecimento para fazer uma orientação, ou se alguém me procurar para fazer uma consulta prévia, se tem alguns cursos que possam eu fazer para poder ter êxito com relação a isso. Em relação ao direito eleitoral, pós-graduação ou curso de especializações. Porque não tem... Não tem um curso assim que você faça uma palestra que te dá um leque específico para fazer, não dá? Não dá, porque são várias... É igual ao direito civil, né? Você tem vários patamares ali. Então, você tem as defesas, você tem como atacar o colega, você tem... como fazer com que não saia fora do perfil. Então, tem várias áreas. Tem a área do marketing, que é uma área diferente do direito eleitoral. Sim. Né? Então, o marketing político ele vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. A gente vê que tem vários leques, né? Tem. Antigamente, eu gostava bastante, né? Porque a gente saía na rua, ia para o showmício, depois voltava para casa, depois ia no showmício do outro colega. Hoje nós não podemos ter showmício. Então, essa é uma regra que não pode ser quebrada. Nós fazíamos camisetas com o nome, né, do candidato, o rosto do candidato, tal. Hoje não pode mais dessa forma.
Então, são várias regras que antes a gente podia utilizar e agora já não pode mais. E a gente vê que as pessoas esquecem, né, de ler como funciona, como que é, e essa da importância de se estudar, de conhecer, de participar de diálogos que discutam essa temática, né? Para a gente, às vezes, acabar não se aventurando, né? Porque tem algumas pessoas que acabam, não tem essa problemática em si, e, de vez de coisa, acaba com multas dentro do próprio partido, né? Condenado pela própria Justiça Eleitoral, né? E aí ele termina não podendo tomar posse se ele ganhou uma eleição. Que foi quando a doutora relatou, às vezes na própria prestação de contas, né? Então, a gente vê. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, doutora, com relação aos partidos, por que às vezes eles só vêm no último minuto e os partidos são abandonados? Isso, por exemplo, acaba uma eleição. Os partidos não deveriam ter, por exemplo, embasamentos? Por exemplo, escolas que sejam para orientação, consultas prévias, prédio fixo, para você poder saber que ali existe, ter um caminho a seguir. E eu vejo assim, as pessoas depois ficam se procurando, ou se perdeu, cata aqui o partido tal, a gente vê isso. E daí a gente pergunta, né? Isso juridicamente é viável, não é? Como funciona? E dá a impressão que daí não tem uma sequência nos fatos, né? E daí como que a gente vai falar de ciências políticas, de histórias, de dinamismos, né? De crenças que acabam desenvolvendo, de um estudo legal para poder chegar nisso, se a gente não tem as bases, né? Eu consigo responder duas perguntas que você me fez numa situação só. Quando você me pergunta se o candidato ele vai aprender, né, como se faz a política, o que pode, o que não pode, então eu te falo que quando você se filia num partido e aí você vai, né, com a intenção de ser candidato, porque essa é a realidade. A pessoa tem a intenção de ser candidato, ela vai se projetar na mídia, ela vai se projetar naquela sociedade onde ela está e ela é escolhida, né? Você vê que eu te falei que, às vezes, você tem 30, 40 candidatos e você vai escolher 13. Né? Você vai ter que cortar ali um monte de gente. E daí a gente também tem, com relação, também a doutora falou dos 13, né? Não cortando. A gente tem que lembrar que também tem uma cota para mulher hoje em dia. 30%. Né? Que tem que ser respeitada, né? E se ela não tiver, por exemplo, o partido ele tem 10 candidatos. Se ele não tiver 3 mulheres para colocar como candidatas mulheres, ele não pode preencher com homens. Olha só, gente. Entendeu? Então, assim, é extremamente importante ter candidatas mulheres. Tem um problema que houve em eleições passadas, que passou até no Fantástico, que eles colocavam mulheres como para preencher a vaga. Eu vi também uma reportagem que a doutora me comentou que a mulher tem a pessoa nem votou nela. Nem ela votou nela, porque ela esqueceu que ela era candidata. E isso acabou também. Então, as mulheres candidatas, elas também vão prestar conta e elas vão passar por um crivo também para dizer, olha, além de eu estou candidata porque eu sou candidata, não porque eu estou preenchendo vaga do partido. Tá? Então, isso é importante frisar. Quando a pessoa sai candidata, ela vai para um curso, os partidos oferecem esses cursos, tá? Esses cursos são gratuitos, e aí vai depender, né? Eu estou há 27 anos, doutora, no partido. Você vê, gente, tem história, tem bagagem. Tenho bagagem, 27 anos no mesmo partido, nunca troquei de partido. É claro que em algum momento da minha vida, quando eu fui fazer campanha política, porque eu faço tanto administrativo quanto a parte judicial, eu fui apoiar outros partidos que não o meu, porque não tinham candidatos, né, naquela situação do meu partido, mas eu nunca saí do partido. Então, eu tenho uma ideologia diferente de algumas pessoas. Eu estou hoje presidente de partido, mas porque eu tenho essa história dentro do partido. Correto. Né? E quando o pessoal perguntar, mas e aí, termina a eleição? Terminamos uma eleição agora para deputados. Né? E você abandona o partido? Não.
Eu continuo com o partido, eu continuo com os movimentos, né, que é importante frisar, que são os movimentos sociais que trazem toda essa bagagem para nós. Sim. Então, esses candidatos, eles saem também dos movimentos sociais. E você tem que ter esse conhecimento que os partidos te dão. Tá? O partido ele tem por obrigação dar a orientação e dar o estudo. Agora, não é todo mundo que vai, né, doutora? A senhora sabe disso, a gente já sabe, né? Mais do que ninguém, né? Faz as palestras na OAB, graças a Deus a última estava sem conseguir sentar, porque estava muito cheia a casa. Graças a Deus a gente está tendo êxito, a gente está tendo um número expressivo, onde fechamos quase 20 pessoas também. Sim. Numa temática sobre violência. Eu acho muito importante. A gente teve de imobiliário também, que, como a doutora falou, lotou a casa, não tinha lugar para sentar, né? E a gente também da assistência, né, que também a gente teve, né? Eles brincaram comigo, falou, convocou todo mundo, mas não é necessário, né? E daí a gente acaba tendo esse dinamismo. Mas assim, eu fico feliz que a OAB 249 de Francisco Morato tem tido esse retorno, né? E assim, lembrar, né, que a OAB é da advocacia, mas também é da cidadania, né? Então, vocês, cidadãos, quando a doutora Cirleide programar uma palestra, vocês sentirem interesse em participar, vocês podem comparecer, vão receber o certificado aí, e eu acho que é muito importante a gente engajar em conhecimento. Sim. Tanto numa temática importante que desenvolve as ciências políticas, que eu acho que vem também de uma certa história, a gente vem tratando também da temática da mulher, né, diante de propósitos políticos, diante de um dinamismo, de um lugar de fala, de direito, que eu acho que a doutora trouxe aqui, falando da sua história com relação ao time, com relação de todo um percurso dentro de um partido também, fora também de presidir uma comissão. Eu acho que a comissão foi muito assim, importante, porque eu acho que consegue explanar muito bem o que a doutora vem no atrativo, né? E trazer esse potencial, e ser mulher, e ter esse dinamismo, não é fácil, porque eu vejo muito bem a mulher hoje em dia, se ela faz determinados atos, doutora, ela é colocada como louca, como estressada, né, como imbativa. Agora, se é um homem, doutora, tá tudo ele certo, é certo, né? Ele é sério, ele é firme. Então, são algumas falas ainda que a gente vê machista. Por que a mulher não pode ter esse potencial? Por que a mulher não pode ter esse poder de escolha? Por que a mulher tem que ser só 30% de uma cota? Não é? É muito engraçado, porque assim, a gente vem conquistando direitos, né? A gente vem conquistando direitos. Mas eu vejo que não teria necessidade de conquistar esses direitos, porque nós já temos os direitos de fazer tudo aquilo que sempre foi determinado. Sim. Né? Ontem, na palestra, a doutora relatou o voto da mulher em 1932, salvo me engano. Então, assim, a gente se depara com algumas falas que a gente tem que ficar sempre reafirmando as coisas, sim, né? Sim. A gente tem que reafirmar o lugar, a gente tem que reafirmar alguns posicionamentos. E sabe o que eu vejo muito, doutora? Até na parte de uma história política, porque eu acho que nossa vida inteira a gente vive da política, seja uma política institucional, seja uma política familiar, seja uma política que envolve meios políticos mesmo, né? Então, assim, eu deparo que as pessoas em si, a mulher, ela não consegue valorizar a mulher em si. Ela tem a mulher como uma rival dela, ela não consegue trabalhar junto. Eu acho que nós, quanto sociedade, que eu acho que a temática da comissão da doutora aborda muito bem isso, que quando nós não conseguimos entender que você, por exemplo, vai nos representar de determinada forma, eu acho que nossa sociedade ela só tende a regredir. Você entendeu? A gente tem que sempre estar lutando para poder buscar um dinamismo. Então, assim,
é esse ponto de vista que eu acho que tem que ser muito enfatizado, que a mulher ela tem que realmente estar no lugar aonde ela quiser, mas ela também tem que ser respeitada. E seja respeitada não só por um homem, e sim também por uma mulher, para que as pessoas consigam, assim, ter detrimento da situação. Porque toda hora a gente tem que ficar enfatizando, só que a gente não enfatiza para os homens, a gente enfatiza para as mulheres mesmos. Doutora. A doutora sente essas colocações que faz os apontamentos que a doutora achar necessário? Eu vejo, por exemplo, eu, enquanto mulher, estou em vários lugares. Eu sou diretora da CONAN, que é uma federação nacional. Eu estou diretora da FACESP, que é uma federação estadual. Eu estou agora na diretoria da DJC, que são os advogados e juristas, né? Acabei de receber esse título. Estou vice-presidente da SERA. Tem uma série de situações. E hoje eu estava numa reunião, logo na parte da manhã, e conversando com um homem, né? Um empresário, e ele falou: mas você tem tempo? Né? Você tem tempo para fazer tudo isso? Eu falei: o que o senhor faz? Eu faço isso. Eu também tenho esse tempo. Eu também faço um monte de coisa. E não é só porque sou mulher e sou mãe que eu não tenho a disponibilidade. Então, as pessoas, as mulheres, elas terminam se boicotando, né? Porque imagina que não tem tempo. Um determinado dia, uma colega me chamou e falou assim: nossa, eu queria tanto fazer direito. Você queria? Eu queria, tal. Falei: qual o problema? Eu não tenho tempo. Não, peraí, você trabalha, que horário, tal. Então, dá tempo de fazer à noite. Mas eu tenho filhos. Eu falei: então, eu também tenho. Qual a idade? Falou a idade, eu falei: dá tempo. Eu contei um pouco da minha história para ela, ela saiu de lá e ela se matriculou na faculdade, está no 3º ano. Olha. Né? Então, esse posicionamento que nós, né? A doutora Vanessa, ela está aqui, daqui a pouco ela está em Santa Bárbara, daqui a pouco ela está no ABC, aí ela volta porque ela tem uma outra reunião aqui. Então, assim, e é uma mulher, né? Então, nós temos tempo, sim, tanto quanto os homens. O nosso tempo é igual, nós temos 24 horas no dia. Às vezes a gente faz 30, né? Mas dá para fazer, né? E quando nós chamamos as mulheres a tomar partido, a vir tomar posicionamento, falar, elas ficam: mas eu não sei falar. Mas eu não consigo. Consegue. Às vezes, batendo um papo, você consegue. Você consegue me falar que a gasolina está cara, você consegue me falar que você foi no mercado e o mercado está com preços absurdos. O que a gente está falando? Nós estamos falando de política. Sim. Né? Porque quando a gente vai lá e dá o nosso voto, a gente está votando em alguém que vai falar por a gente, seja no Congresso, seja numa Câmara de Vereadores ou lá no Planalto Central. Então, alguém vai falar por nós. E quando a gente determina isso, a gente tem que saber quem a gente vai colocar lá. E isso é uma base. E a gente fala dessa base dentro de casa. Quando a mãe briga com o filho, o que você está fazendo? Você está se posicionando Sim. em relação àquele filho. Quando você fala para o marido: você não vai para o bar hoje, você está se posicionando em relação àquele marido. Então, se posicionar dentro de uma sociedade que nós temos também é isso. Uma voz. Sim. Né? E tem que ser falado. Não dá para ficar esperando o que a doutora Vanessa fala. 30% de vaga. Poxa vida, a gente não precisa de 30%. Nós podemos ter 100%. Nós não precisamos de 30%. Nós podemos ter 100%. Mas quando os partidos vão buscar essas mulheres para colocar, elas não se posicionam, porque não se acha capaz. E é isso que a gente vem fazer aqui na nossa comissão. Tornar essas mulheres capazes. Sim, fazer reestruturar para que elas tenham conhecimento e se valorizem de certa forma, né? Seja a mulher advogada, seja os membros de comissão, para que eles tenham conhecimento e posicionamento com relação a isso. E eu acho que isso é muito importante. Como eu relatei, eu falei assim, que quando a gente fala da mulher na política,
a gente mobiliza um todo. Eu falo que não é que as mulheres hoje querem, as pessoas me perguntam, as mulheres querem dominar o mundo? Não. A gente já domina. Não é bem isso. A gente quer o nosso lugar de fala. E foi o que a doutora falou, tem algumas mulheres que elas, às vezes, ela acha que não tem o dom de falar. Ela acha que não tem o dom de se posicionar. E a gente tem que lembrar que as mulheres são os entes mais fortes de uma sociedade. As pessoas afirmam que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E diante disso, a gente tem que sempre se respaldar no seguinte, não é que a gente quer atropelar, eu acho que a gente tem que mesclar. Eu acho que quando a gente fala em ter uma Câmara com 12, 13, 11, a gente se depara que a gente tem que ter a paridade. A gente tem que falar de gêneros, que é isso que a história nos traz, que é a evolução de uma sociedade. A gente tem que dar voz para todos. Muitas coisas a gente discorda, você concorda, doutora? Muito. A gente vem em defesas, você está defendendo determinado cliente, existe uma divergência. Sim, sim. Não é? Então, a gente se depara com essas colocações. E, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente precisa ter, dentro de uma Câmara, dentro de um Senado, uma coisa mista. Para quê? Para que tenha uma discussão saudável, para que tenha uma discussão justa, para que tenha um olhar para todos os ângulos. Né? Então, quando as pessoas me perguntam, falam assim, doutora, você é a favor? Eu falei assim, eu sou a favor, sim, de ter uma Câmara mista, ou seja, ter paridade. Por quê? Porque sempre a gente eloca o quê? Duas vertentes. É igual a doutora tem um posicionamento, eu tenho outro. Né? Um homem tem um posicionamento e tem o outro. A gente, para discutir políticas públicas, que envolve muito a comissão da doutora, a gente tem que trazer temáticas importantes. E é sempre viável a gente ter os dois ângulos da história. Tanto um olhar feminino como um olhar masculino. Para que a gente tenha, sim, uma discussão próspera. A gente não pode aprender a votar as coisas do jeito que chegam. E fala tudo assim, amém. Né? A gente sabe como é o sistema hoje que nós vivemos político, né? A gente se depara com essas vertentes, mas eu acho que a gente tem que aprender a discutir, a trazer a sociedade, demonstrar qual que é cada fala, fazer uma audiência pública para alguns determinados temas, que existem temas que assim não são levados ao conhecimento da população. E daí a gente se depara com o quê? Discussões infundadas. E daí com aprovações de leis que depois a gente tem que rever, buscar emendas e fazer outras discussões para resolver uma coisa que poderia ser discutido antes. Já era para estar pronta, né? E eu vejo igual a PL a que nós passamos aí, que foi aprovada. Então, assim, eu coloco minha nota de repúdio. Como que a gente vai criar um imposto maior para atribuir essas coisas? Isso que a advocacia, doutora, está em cima. Imagine se não tivesse. São pautas que a gente vem discutindo desde 2021. Bastante tempo. Né? E são nessas falas que a gente acaba se reportando da importância de ter um conhecimento, um estudo, uma discussão. Né? Então, é com isso que eu falo que tem que sempre ter os dois olhares. E a gente vê, eu tive o privilégio de ir até a LESP, de poder acompanhar alguns posicionamentos, algumas falas de alguns deputados. E alguns deputados, sim, eu vi lógica, mas tem algumas falas que são desmerecendo uma classe quanto a nossa, que é tão valiosa, uma classe que traz tanto conhecimento. E hoje, se ele tiver algum problema, ele vai buscar de quem? É sempre no judiciário, né? Não é? A defesa quem vai fazer, muitas vezes os assessores dele são o quê? Advogados. Então, assim, a gente se depara e, assim, o que a sociedade não entendeu, que não é que a advocacia está ali para defender só o interesse dela. Não. Ela está defendendo o interesse da população, do cidadão, que vai ficar de uma forma inviável ter acesso à justiça.
Se não precisasse do advogado, nas prefeituras, câmeras, não existiam exatamente o setor de advogados. E né? as pessoas falam assim, doutora, por que você fala sempre que você quer que a advocacia esteja em todos os lugares, em todos os órgãos públicos? Eu falo sim, eu não posso falar que a advocacia não tem que estar, porque quem vai criar as leis se não for um advogado que esteja ali, se não for uma advogada? Você entendeu? Então, assim, o que eu sempre alego, falo assim, o advogado, eles têm que estar em todos os meios. Por quê? Para fazer uma discussão mais justa, para que a gente tenha propriedade de fala, porque a gente apresente projetos. Nós fizemos, doutora, que a doutora lembra, a gente apresentou para a Câmara o projeto da lei de autenticidade. Eu acho que, assim, foi um marco para a advocacia, querendo ou não, né? Então, assim, a gente acaba fazendo essa desenvoltura. E eu acho que é esse protagonismo que nós buscamos numa sociedade mais justa e igualitária. É que o pessoal ainda não está atento às questões que estão acontecendo, né? Quando uma mulher, presidente da OAB São Paulo, ela assume com uma visão diferente. Sim. Quando a nossa presidente, em Francisco Morato, assume uma OAB, ela traz uma perspectiva diferente. Sempre vai ter esse outro olhar, um olhar mais pleno, um olhar mais tranquilo, mas com garra, né? As mulheres, elas conseguem ter uma amplitude, né? Isso eu não estou dizendo que os homens também não tenham, doutora. Sim, não é isso. É isso que a gente não está falando. Eu acho que todo mundo tem que caminhar junto, não é, doutora? Exatamente. Por isso que a gente sempre enfatiza que tem que ter os dois lados. Sim. Né? Por isso que a gente vem sempre no dinamismo de ter uma junção de um todo. Exatamente. As pessoas me perguntam se eu sou feminista, né? É verdade. Já me fizeram algumas vezes essas perguntas. Eu não sou feminista, gente. A minha defesa não é só das mulheres, né? A minha defesa é que as pessoas possam ter oportunidades. E essas oportunidades, elas só vão ser entregues na mão de quem quer. Porque às vezes você vai ali, tenta, a pessoa fala assim, não quero. Não é para mim isso. E às vezes ela tem, né, condições para assumir aquilo, mas ela não quer. Então, a oportunidade é dada para quem quer, para quem possa pegar isso. E quando você fala, olha, eu queria uma Câmara, uma Assembleia com uma paridade maior de mulheres, não é porque nós queremos tomar o lugar dos homens. Nós não precisamos tomar o lugar de ninguém. Nós temos o nosso próprio local. E quando a gente senta numa mesa com 4 ou 5 homens, nós também somos ouvidos. A gente tem que ser ouvido, a gente tem que falar, porque é o nosso lugar, é o nosso momento de fala. E as pessoas precisam aprender isso, que as mulheres estão aqui, elas não vão arredar mais o pé, e a gente não vai mais ficar atrás do fogão só. A gente fica atrás do fogão. Eu amo o fogão a lenha, mas eu também sei subir no palco, sei falar no microfone e gosto do público. Então, eu acho que tem lugar para tudo, né, doutora, e para todos os tempos, né? E eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o espaço de cada um, né? Sim. Se a gente está numa reunião de negócios, a gente também tem que falar. Eu vejo muito hoje em dia o assédio, né? A gente vê o assédio. Ainda tem, né? Que a gente ainda continua discutindo isso, né? E cada vez mais está aumentando dentro das empresas multinacionais, tribunais de justiça. Recentemente, a própria OAB, dentro do estatuto, virou lei, né? Com relação ao assédio, né? Para não ter esse problema, para que as pessoas sejam punidas com relação a isso, né? Então, assim, eu acho que assim as pessoas estão perdendo um pouco o valor. Ou, se não, às vezes eu pergunto, será que já tinha algum valor? Eu acho que hoje, com a mídia, chega muito mais rápido para nós algumas situações que antes precisava ser impresso, alguém precisava falar, precisava editar, precisava imprimir, aí sim era feita a logística para chegar nos lugares. Hoje não.
que acontece aqui, ó, várias pessoas, vários colegas estão vendo em outros locais que não estão no mesmo espaço que nós. Então, a mídia, ela veio com uma velocidade muito grande. Então, hoje a gente vê muito mais em grandes empresas, mas também em pequenas empresas, o assédio sexual, né? Ontem eu estava numa plenária à noite de combate ao racismo. Então, ainda tem a questão do racismo. Sim. E foi muito engraçado que eu contei às pessoas. Eu falei assim, olha, fazendo uma matemática rápida, 70% são pessoas brancas. Sim. Daquela plenária contra o racismo. Então, assim, cadê essas pessoas negras? E ainda falo, ontem nós abordamos muito na palestra com relação à violência. A violência à mulher negra é muito maior. É muito maior. É muito maior. Você entendeu? Nós não vemos em algumas lideranças pessoas de cores. Porque as pessoas não se projetam. Essa é a Mas questão, assim, não doutora. se projeta às vezes porque tem medo. E sim, Tem, sim. às vezes a mulher tem medo de se colocar, às vezes tem medo de receber as críticas. Você já imaginou? Porque assim, a mulher, ela foi cuidada para ter aquele zelo com ela. Ela não foi cuidada para ser criticada e ali ficar tudo certo. São poucos que têm esse dom. Mas é por isso que tem pessoas que nem nós. Olha lá, você viu? Que é justamente para trazer essas mulheres, né? E falar assim, ó, vamos para a faculdade, vamos ser presidente da associação, vamos ser presidente de partido. Olha, presidente São de partido, né? E nós, no meu partido, a gente tem uma presidente mulher nacional. Olha isso. Então, isso é importante que as pessoas colocam. Ah, nós vamos ter candidatas mulher a presidente do Brasil. Nossa, mas mulher? Gente, são pessoas. Mulheres, mas são pessoas. E falo muito bem, eu me recordo, independente de PT ou de PSDB, eu falo assim, teve uma mulher candidata a presidente e eu vi a mulherada com até opções, às vezes, fulano se centralizou no A e no B, e às vezes eu me pergunto, por que não deu a voz à mulher? A própria mulher? Por conta de medo de ser representada por uma mulher. Mas a própria mulher ser representada pela mulher, ela tem medo? Ela tem medo, porque ela não consegue se projetar num ambiente político, num ambiente onde tem homens. Ela não sabe falar. Eu tenho estado em vários ambientes, né? E esses dias eu estava na USP, né? Faculdade de Direito de São Paulo, num evento, no sábado de manhã, e eu olhava, cadê as mulheres que tem aqui? Não tinha. Sábado de manhã, cadê as mulheres ativistas, né? E nós estávamos na mesa, a mesa tinham 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, falando. E a mulher era bam, né? E as outras mulheres não foram prestigiar. É isso que eu estou falando, doutora. A doutora abordou muito bem essa fala. É nesse sentido onde eu quero chegar. Por que as mulheres elas não conseguem reverenciar outras mulheres? Por que ela não consegue exaltar? Não é que a gente queira tirar. Eu acho que assim, nós vamos conseguir atingir uma sociedade mais justa e igualitária desde que eu consiga respeitar a voz da minha companheira. Exatamente. Você entendeu? Independente se eu gosto dela ou não. Mas eu tenho que aprender a respeitá-la. A respeitar. Por quê? Porque daí eu tenho que dar voz, eu tenho que dar dinamismo. As pessoas assim falam assim, eu tanto quero com temáticas na política, igualdade, não sei o que lá, de gênero, de raça, de cor, de credo e demais atos. A gente vê todas essas colocações, só que quando a gente vai ver, você não coloca uma mulher, é um homem com homem, numa pretensão política, a gente se depara, a gente não vê mulher com mulher. Não. Primeiro que a mulher tem medo da outra mulher, que se ela se vestir um pouquinho melhor, já, né,
Se eu estou com o meu marido, a outra mulher já vai olhar para o meu marido. Então, é melhor não ter, né, esse companheirismo de outra mulher. Essa é a realidade. E é isso que nós precisamos sempre enfatizar em discussões, em temáticas, para que isso mude. Porque eu vejo que a mulher ela acaba se dedicando um pouco mais a determinados fatos e homens acabam se dedicando um pouco mais a deter outros atos. E eu acho que uma conjuntura mista é sempre essencial. A gente vê nas nossas cidades... Graças a Deus, Francisco Morato é abençoado. Nós tivemos 2 mulheres que foram prefeitas da cidade. A gente já está uma evolução, mas a gente vai falar numa cidade vizinha, Franco da Rocha. Que nunca teve, né? Que nunca teve mulher. Nós temos, a gente vai falar de Caieiras. Vice. Nunca teve. Mariporã. E olha a gente Jundiaí aqui. Jundiaí também não. Você entendeu? Então, assim, a gente está num núcleo onde a gente vive, que é um reduto que ainda é de discussão, de a gente começar a trazer temáticas fundamentais. Né? Não é porque, igual a doutora colocou aqui, não é que às vezes a mulher ela tem o medo, mas eu preciso encorajar isso, eu preciso mostrar que isso é capaz e que ela pode chegar muito longe e que eu não tenho que só oferecer um cargo para aquela mulher. Ela não tem que ser, às vezes, só uma secretária, uma assistente, um ato administrativo. Ela pode chegar muito mais. Nós tivemos uma comemoração do partido. E eu cheguei um pouco mais tarde, fiquei, tive o meu momento de fala, falei, e na sequência eu saí. Uma semana depois, uma senhora me mandou uma mensagem, falou, doutora, por favor, me ajuda. Eu falei, o que eu posso te ajudar? Ela falou, eu estava nessa reunião, eu quero ser candidata a vereadora em Jundiaí, não é uma cidade pequena. Sim. Mas eu preciso entender como a senhora fala, porque a senhora chegou no meio da reunião, te deram a fala, a senhora falou, e eu não consigo, eu tenho trava. Quando me dá o microfone, eu já travei. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Mas ela falou assim, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei assim, mas eu não estou pedindo dinheiro, a senhora não faz parte do meu partido? Ela falou, faço. Eu falei, então, eu tenho pura obrigação de te ajudar. E se não fizesse também, eu teria obrigação de ajudar aquela mulher que ela quer se projetar politicamente, ela deve ter condições para isso, que a gente marcou para próximos dias aí a reunião, mas ela tem medo, sabe? E ela pegou meu telefone com alguém lá e falou, não, quero ela. E é isso, doutora, pessoas que chegam até você e falam assim, puxa vida, eu não sei me portar numa audiência. Eu também não sabia, porque eu não fiz estágio, né? Então eu não sabia. Mas eu sabia conversar. Então tá bom, eu entro na audiência, falo sobre tudo, termino defendendo o meu cliente e vou embora. Né? Então a gente precisa aprender que dá para falar. Eu acho que assim, você tem medo? Vai com medo mesmo. Vai, não tem problema. Depois da terceira, você vai sem medo já e pronto. Eu acho que assim, o medo ele é necessário. O medo faz com que a gente também aprenda. Sim. Mas a gente não pode fazer do medo que a gente trave. A gente tem que fazer com que o medo, a gente evolua cada vez mais. Porque é bom a gente sempre ter um pé atrás com todas as coisas. Isso é fato, não é, doutora? Ah, não sei, hein? Eu acho que eu não tenho medo de nada. Mas eu acho que é assim, por esses momentos. Eu acho que assim, não é que é um medo, a gente tem cautela. E como a doutora acabou de falar, né, que fez os 50 anos, sim, traz uma experiência. Então, o medo já se passou eu acho que já passou. O medo de evolução, o medo de lidar com a família, o medo de uma sociedade, de valores, né? Então, assim, tudo isso vai ajustando. Gente, como tudo que é bom já está acabando. Vou passar aqui, quero agradecer a doutora Cirleide, mas depois eu faço as minhas considerações finais. Vou passar a palavra para ela fazer as considerações finais dela. Foi um bate-papo muito gostoso, né? A gente teve vários insights aqui, né? Quebramos vários protocolos para deixar assim, né? Mas é gostoso, foi muito bom. Doutora, palavra para suas considerações finais. Passe suas redes sociais também aí, onde podem te encontrar.
E assim, e vamos que vamos. Maravilha. Quero agradecer ao OAB 249, na pessoa da minha presidente, Vanessa Miciano, da nossa diretora Carla, que está aqui também. Obrigada. Meu esposo Emerson, que está sempre me acompanhando e agora vai estar sempre perto para a gente poder lutar por uma sociedade mais justa também. E dizer que nós podemos nos auxiliar. Então, as mulheres, aos homens, quero sair candidato, quero mudar de área, ou estou começando na advocacia e pretendo ir para o direito eleitoral, fala comigo, fala com o doutor Vinícius, que a gente vai estar orientando o melhor caminho para que isso aconteça, né? A gente nunca pode falar que está sozinho, né? A gente sempre tem que... eu sou do povão, gosto de pessoas, eu gosto de falar. Meu escritório está sempre aberto, né? Eu falo que ali não é um escritório de direito só, a gente tem um escritório que são amigos, tem pessoas que vão para tomar um café, ficam lá batendo papo, e é isso que eu gosto, né? E nesses bate-papo a gente termina fazendo coisas maravilhosas por todo mundo. E, doutora Vanessa, obrigada. Gratidão por esse dia. Nós atrasamos aí por uma semana, mas foi por um ótimo motivo. A palestra estava maravilhosa. A casa da OAB 249 está sempre lotada. A doutora Vanessa Miciano tem feito um ótimo trabalho conosco, com os seus presidentes e também com toda a sociedade civil nessa cidade. A cidade de Francisco Morato é uma cidade carente, mas é carente de informação, e as pessoas têm buscado isso, e pode vir falar com a gente, que eu estou à disposição. Obrigada, doutora. Doutora, qual que é a sua rede social? Rede social no Instagram é Sirleide Alves ADV. Facebook vai me encontrar também como Sirleide Alves. Vamos lá, né, gente? Tudo que é bom tem o fim, mas quem sabe a doutora Sirleide não vem depois falar aqui com outras temáticas na área política, que a gente vai chegar em 2024, está aí, né, com a corda toda, e eu acho que é sempre importante a gente trazer essas temáticas para que a gente sempre evolua. Doutora Sirleide, gratidão, fico muito feliz de ter aceitado o convite, tá, para presidir a comissão, para estar nesse desafio comigo, né, para que a gente faça da OAB 249 uma OAB justa, que seja para a advocacia, que seja uma OAB sempre imbativa, que ela busque, sim, o seu lugar de direito, de fato, que tenha o seu protagonismo. Fico muito feliz de ver os nossos advogados representando em diversos locais, porque desde que tem um advogado em um local, a OAB 249 ela é representada. Sim. Então, quando se fala na OAB 249 Francisco Morato está sendo visto. Isso é importante. E também a doutora exalta isso também, de levar também quando a doutora fala assim, presido a comissão X da OAB 249, isso para a gente também engrandece, porque nós também estamos sendo vistos. Minha eterna gratidão. E assim, que a doutora deslanche cada vez mais aí nas pretensões e tenha uma evolução aí, tá bom? Muito obrigada. Gente, para a gente não se delongar aqui nas nossas notícias aí, falando aí dos nossos coisas, vou dar um recadinho básico aqui do que nós vamos ter a nossa segunda pizza da OAB 249 de Francisco Morato, que vai ser dia 25/8, a partir das 20 horas. Eu espero logo mais, os convites vão estar lá disponíveis. Doutora Sirleide, estou esperando a doutora lá, que está me devendo umas visitas, né? Com essa agenda dela, né? Extensa, né? E já estou aproveitando aqui para falar com o maridão, né? Marca aí, dia 25/8. Não esqueça, na OAB 249 de Francisco Morato, nossa pizza. Dia 25/8, às 20 horas. Sem delongas, no dia 28/7, nós teremos nossa primeiro arraial. Gente, vem com a gente fazer a diferença.
e o bingo que vai ter nesse sábado. Gente, não deixe de participar, não deixe de ajudar a ONG. Então, vamos juntos, compartilhem, marquem na rede social, mobilize um número maior de pessoas. É para um propósito muito maior e muito grande, para a gente ajudar os nossos animaizinhos. Então, vamos que vamos, seguimos firmes. Até a próxima quarta-feira com o nosso próximo convidado. Gratidão e uma ótima noite a todos, né, doutora? Muito obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.